Eu tenho minha rotina pré-competição, que é muito sistemática. Tudo isso não é só chegar lá, rodar o braço, aquecer e competir. Então tem muita coisinha que foi feita. Em treinamento, antes agora da Olimpíada, eu procurei, bom, que horas eu vou competir? Aí eu vi lá, de manhã, às 10 horas da manhã, à tarde tal hora, à noite tal hora. E nesses momentos eu procurava estar fazendo alguma coisa, não necessariamente na água, porque às vezes eu estava tendo algumas competições. Mas, por exemplo, a competição da tarde, no momento que ela começou, na Vila Olímpica eu ia para a academia. O corpo precisa saber que naquela hora eu vou usar. Então, se eu treino só às 8 da manhã, durante uma semana, 2 semanas, e vou competir à tarde, 3 horas da tarde, não vai ser a mesma coisa. O corpo vai achar meio estranho, né? Ué, o que está acontecendo agora? Será exigido no momento que ele não está acostumado, onde ele começa a querer descansar, o metabolismo começa a diminuir, você vai usar para competição e vai dar um choque. Isso é o que eu acredito. Então, eu procuro sempre estar fazendo algo no momento da prova. Cesar's easy. He's a prime athlete. He eats well, he sleeps. He's epitome of perfection. He's just very driven, just perfection. And so I pray that he has a very good Olympics, and just in the moment, he takes it in and he just does perfect. There are no contenders for Cesar. There are no contenders for any athlete. The only contender is themselves. And for Cesar, I feel he is as strong as he's ever been, and I would be surprised if he didn't perform at his best. Uma das minhas características é a consistência. Eu trabalhei muito mesmo para sempre ser consistente nos movimentos, principalmente nesses movimentos que antecedem um salto, que é o pulo para ponta, porque isso aí hoje em dia é 80% de um salto. Se o pulo para ponta sai ruim, a chance do salto ir ruim é muito alta. Eu já tentei de aumentar a série do grau de dificuldade da minha série. Em alguns momentos da minha carreira eu fiz uma série mais forte. Mas, por alguns motivos, eu não consegui mais executar determinados saltos. Fisicamente, eu não estava conseguindo rodar mais e eu vou entrar na qualidade. Eu parei de buscar na motivação um grau de dificuldade e buscar na nota, aumento da nota, ao invés de um 7,68, um 8,5. Então, assim, o meu nível de exigência é muito maior hoje. Hoje eu entro para treinar buscando sempre 7,68, 7,68, porque eu sei que na competição esse 8, 8,5 entra. A ordem que eu utilizei aqui foi a mesma da preliminar até a final, que foi o duplo e meio mortal para frente, carpado com um parafuso, que é um salto que eu gosto de fazer. O segundo salto é o triplo meio de frente, que é um salto que tem um décimo a mais de grau de dificuldade, que é um salto muito bom, que eu sempre executo bem. E o terceiro salto é o duplo e meio mortal para frente com 2 parafusos. É o salto com o maior grau de dificuldade da minha série hoje e que eu tenho executado bem. O meu quarto salto é um dos saltos mais fracos que eu tenho. É o duplo meio de costas. Em grau de dificuldade é o mesmo do primeiro salto, porém a minha realização, a qualidade é um pouco menor. Eu tenho mais dificuldade de levar esse salto para um 8, 8,5. Aí já no seguinte eu já entro com um salto que eu prefiro, meu salto preferido, que é o duplo meio mortal em ponta pelo carpado. Deixo ele ali para me dar aquela levantada no quase fim de prova. E por último, eu deixo um salto, o nível técnico dele é complicado, um duplo meio mortal revirado carpado. Eu tenho que passar muito próximo do trampolim para fazer ele bem feito para 8, 8,5. Se eu puxar um pouquinho para trás, ele já me prejudica, a nota cai. E eu gosto de deixar ele por último, porque eu sei que estando bem na prova, eu conseguindo fazer ele bem feito, as notas sobem.